3 semanas passadas, até o motorista foi um pouco grosseiro com os que vinham no ônibus, soube que a estrada do Cedras, que está péssima a estrada lá, vários buracos que tem lá, tenho certeza que o secretário de obra e o prefeito vão tomar uma providência sobre aquela estrada, que ele alegou que o pneu do ônibus não saiu na estrada, mas saiu aqui no asfalto já. Só que ele falou assim que devido a buraqueiras não tem parafuso que para no rodado, no eixo, no aro do pneu. Então, ele falou foi até um pouco indelicado, falou assim que os vereadores suspenderam o aumento da passagem do Cedro, e então eles que põem um ônibus novo lá, que nós não vamos pôr um ônibus novo naquela estrada que foi o aumento, foi cancelado o aumento, congelado por 90 dias, então eles que põem um ônibus, que compram um ônibus e põem um ônibus novo. Foi delicado, o motorista falou isso lá. Então eu peço esse requerimento, os colegas aprovam esse requerimento aqui, e o prefeito olha com carinho, que é a pessoa sofrendo lá do Cedro. Então, por que o vereador sempre fala do Cedro, do Cedro? Eu sou nascido, eu tenho muito orgulho, eu nasci lá. E fiz 4 mandatos, sempre pedindo para aquelas pessoas sofridas lá, longe da cidade. Então, a única condição que tem é esse ônibus. E assim mesmo, eles são humilhados ainda. Obrigado. Continue a discussão. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se coloquem em pé. Aprovado. Requerimento número 060/2014. Envio de ofício ao Executivo, solicitando que o mesmo acione a Secretaria de Obras para que seja instalada uma lixeira comunitária no bairro quilômetro 4, tendo como referência a rua localizada na lateral do muro da loja GB Material de Construção. Justificativa: atender às solicitações dos moradores da localidade. Plenário Salvador Santos Picã, Santolina, 25 de março de 2014, que assina o vereador José Duque da Silveira. Está em discussão o requerimento do vereador. Peço palavras, Zé. Vontade. Estava fazendo serviço meu, que sou funcionário federal, combate a dengue, e passando para aquela rua, ela não tem saída para o fundo. Então, os pessoal põem o lixo todo ali na frente. Só que a lixeira que fizeram de madeira, está tudo arrebentado, os pacotes do lixo param mais no chão do que em cima da lixeira. Então, estou pedindo o secretário do Meio Ambiente, que é a pasta dele, que tome providência e olhe para aquele povo lá que coloque aquela lixeira comunitária, 2 tampas que tem lá, sempre em várias partes tem lá, então que tome essa providência aquele povo ali para o quarto. Obrigado. Continua a discussão. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado. Peço desculpa até para os meus companheiros aqui, mas eu quis só inovar aí na questão de colocar em pé, mas vamos voltar ao habitual. Requerimento número 061/2014. Envio de ofício ao Executivo, solicitando que o mesmo acione a pasta competente para que, dentro das possibilidades orçamentárias, seja viabilizada a pintura das faixas de estacionamento do lado direito da Avenida Thiago Peixoto, sentido Curitiba, até a frente da fábrica de balas de banana Tulina. Justificativa: atender às solicitações dos motoristas que reclamam da falta de sinalização desta, que é uma das principais ruas da cidade. Plenário Salvador Santos Picã, Santolina, 25 de março de 2014, que assina o vereador José Duque da Silveira. Está em discussão o requerimento do vereador José Dutra. Peço a palavra, Zé. Vontade. Estão falando de sinalização e tudo, aí um morador ali mora em frente do Guapê, do Batel, ele falou assim, esse dia eu até iria tirar foto e tal. Não, deixa que eu falo do secretário de obras aí, o prefeito, que pegando ali do hospital Silvio Bittencourt de Linhares ali, do lado direito, está tudo apagado, onde
estacionar um carro, não pode. Então, que o secretário de obras, o PT, os funcionários aí, que faz aquela faixa de sinalização para os carros parar, porque o lado esquerdo não pode. Então, só o lado direito indo a Curitiba, Oito, Paranaguá. Então, que sinalize para os motoristas saberem que estacionar o seu carro. Obrigado. Continua em discussão. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado. Requerimento número 064/2014. Encaminha-se ofício ao prefeito municipal solicitando providência para que seja executada a recuperação nos bancos da praça onde está localizada a Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Itapema. Justificativa. Trata-se de local de grande concentração da comunidade. Plenário Salvador das Picanças, Antonina, 25 de março de 2014. Que assina o vereador Roberto Fernandes. Está em discussão o requerimento do vereador Roberto. Peço palavras, senhor presidente. Permissão de fala sentado. Senhor presidente, nobres vereadores, a Praça Perpétuo Socorro, ela tem aproximadamente uns 4, 5 bancos, todos eles danificados. Feito de madeira, tendo com o tempo apodrece. Um companheiro meu ali que tem uma secretaria, Wilson Cardoso, conhecido, ele solicitou, porque ali se reúne sempre a família deles, bem como a comunidade ali, mas eles é o que mais frequentam. E pediu para mim, dentro da possibilidade, que o senhor prefeito municipal, acredito que tem aí um marceneiro na prefeitura municipal, para que possa fazer a colocação daquelas umas ripão novo ali, para que a comunidade volte a frequentar a Praça do Perpétuo Socorro. Então foi uma solicitação do amigo Wilson Cardoso. E tenho certeza que os novos vereadores vão votar favorável a esse requerimento. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovado. Requerimento número 065/2014. Encaminha-se ofício ao DR solicitando as seguintes informações. 1. Consta dará início na recuperação da estrada graciosa que sofreu recente deslizamento. 2. Existe previsão para liberação parcial através de mecanismo alternativo. Que cópia deste ofício seja remetida às câmaras de Guaraqueçaba e Morretes para que empreendam gestões pertinentes ao assunto. Justificativa. As indagações se devem ao fato de que 3 municípios, Antonina, Guaraqueçaba e Morretes, desenvolvem grande potencial na área de turismo, sendo a Estrada Graciosa já como referência turística, opção alternativa de entrada e saída do expressivo número de visitantes. Plenário Salvador das Picanças, Antonina, 25 de março de 2014. Quem assina são os vereadores Antônio Kioshi Ozaki e Roberto Fernandes. Está em discussão o requerimento? Peço a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, nobres vereadores e vereadora, essa solicitação ao DR se dá pela importância que é a Estrada da Graciosa para nós antoninenses. E não só para nós. Nós temos aí o município de Morretes, Guaraqueçaba, a importância dessa estrada para o turismo e mesmo a alternativa de rota para os moradores dessas regiões. E quando se fala em 6 meses para a recuperação, nós sabemos que provavelmente deva demorar bem mais. É importante que nós tenhamos em mente a Copa e que nós
dependemos muito do turismo. Não é? A nossa cidade tem tudo, vamos dizer, para agradar aos visitantes. E sem dúvida alguma, a Estrada Graciosa é muito importante nesse contexto. E a solicitação se estenda para que esta casa sugira aos municípios de Morretes e Guaraqueçaba, que também pretendem da mesma forma, e que juntos, com certeza, nós teremos chances maiores de sermos atendidos. Era isso, muito obrigado. Palavras ouvidas. Continua a discussão. Vai votar. Reforçando já um pouco mais o pedido do vereador Antônio, do vereador Roberto. Hoje à tarde eu estava pensando até se seria viável para que nós pudéssemos pedir, através de nossos deputados, que a Ecovia, pelo menos nesse espaço de construção, para que nós pudéssemos, ao levar os pacientes até o Ginecarol, pudéssemos ter pelo menos essa passagem via gratuita, já que a gente precisa dar toda aquela volta, além de nós ter uma maior despesa pela distância que nós vamos fazer, e então fosse pelo menos perdoado essa cobrança até que fosse liberado, digo, só com o paciente provado com um encaminhamento médico. Não, senão o pessoal vai se aproveitar, né? Então, um veículo com um garoneiro comprovado com um paciente já encaminhamento médico para o Ginecarol, que fosse, achasse um meio para nesse espaço, que até que seja concluída essa construção da Graciosa, a gente pudesse passar tipo vazado assim, sem ter que correr com essa despesa de mais R$30 e de volta, além da distância que nós vamos fazer para chegar até o Ginecarol. Só orientar o vereador Ademir que esse translado de paciente é feito através do serviço público, né? O vereador não pode fazer esse tipo de atendimento. Continua a discussão. As palavras, o vereador pode fazer tudo desde que seja legal as coisas. O transporte é gratuito, porque as ambulâncias, quem tem que fazer esse transporte do paciente é a ambulância. E as ambulâncias não pagam. Eles têm um acesso pela lateral. Isso daí, qualquer município, eles têm esse acesso gratuito. Agora, a gente tem que pagar. Nós temos que arcar com os R$30. Mas, senhor presidente, lá para os vereadores, eu queria agradecer o vereador Antônio Osaki, que pela primeira vez eu tive o prazer de assinar um requerimento com ele, que a iniciativa partiu do vereador Antônio. E ele me convidou para que a gente assinasse junto a esse requerimento. Mas eu digo, senhor presidente, lá no vereador, com essa situação que está a Estrada da Graciosa, não só a Antuína perde, como Morretes, Guaraqueçaba. O senhor imagine, o senhor vai num sábado, em Morretes, ou domingo, o restaurante já sentiram a causa desse fato acontecido. No sábado e no domingo, eu frequento
muito a Ponta da Pita, que é o meu bairro onde eu moro, restaurante, os garçons tudo na frente e quedeiro turista. Guaraqueçaba também. O que nós temos que apressar é isso daí que o vereador Antônio Ozaki falou. De que tentar sensibilizar também a Câmara Municipal de Guaraqueçaba, de Morretes, de que nós pudéssemos, inclusive, marcar uma audiência com o senhor diretor, o presidente do DR, em caravana, Câmara Municipal de Antonina, Câmara Municipal de Morretes, Câmara Municipal de Guaraqueçaba, prefeito das três cidades. Sem demagogia, dizer que eu fui o autor, eu tomei a iniciativa, mas juntos chegar lá e para que possa forçar. Se nós não corrermos atrás, eles vão dizer que o litoral está tudo bem, que Morretes está tudo bem, Antonina está tudo bem, Guaraqueçaba está bem. Por quê? Eles não vieram reclamar do fato. Então seria isso daí também, independente desse requerimento, dessa solicitação, dele que nós pensássemos longe até, podemos fazer aqui em Antonina, no teatro, fazer uma reunião com os três municípios e que pudéssemos elaborar um documento ou a nível de secretaria de transporte do DR, não seria, ficaria a critério de alguém que tenha mais conhecimento do que nós, qual seria o canal para que a gente pudéssemos, e tenho certeza que a mídia ia atrás. Então eu fico feliz, vereador Antônio, essa iniciativa de Vossa Excelência, e me dá esse privilégio de assinar com o senhor esse requerimento. Eu acredito que isso daí é um princípio de alguma coisa grande que nós vamos fazer e levar em conhecimento às autoridades na capital. Obrigado, senhor presidente, e obrigado aos vereadores. Continue discutindo. Posso falar? Na semana passada, a respeito da Graciosa, eu estive no gabinete do deputado Kelsey, pedi para ligar lá na DR, eles deram uma previsão de 5 a 6 meses. Então, é essa base mais ou menos para uma estrada da Graciosa. E também a Ecovia da Graça, que fiquei 1 ano, 2 anos, né, na estrada da Graciosa, porque daí eles ganham em pedágio, né, quanto mais. Então, vou torcer que a DR arrume rápido isso. Obrigado. Continue a discussão. Os que são favoráveis permanecem como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado. Requerimento número 067/2014, que seja acionado através de ofício o chefe do Poder Executivo, solicitando que se proceda a retirada do ponto de ônibus de frente à farmácia Antonina e seja instalado de frente ao Clube Primavera e outro de frente à Escola de Samba do Papel. Justificativa verbal. Plenário Salvador Santos Picança, Antonina, 25 de março de 2014. Que assina a vereadora Marigia Alves Machado. Senhor presidente, nobres vereadores, esse requerimento eu acredito que seja sobremaneira polêmico. Mas vejam bem, eu estou pedindo que se retire e ponto final um ponto de ônibus. Eu estou pedindo que se transfira de um local para outro. Primeiro, o ponto de ônibus está na frente de uma residência particular. A proprietária necessita abrir ali para fazer uma garagem, nada mais justo, não é? E já que a Megapat, que está incumbida de colocar esses pontos de ônibus, inclusive já colocou alguns no quilômetro 4, vereador César, vereador Jânio, que lá residem, e estão vindo, vereador Demir, perdoe. Então eu acho justo, já, você não pode esperar que a coisa aconteça errado. Já que estamos revitalizando
a Avenida Tiago Peixoto. Então o que estou pedindo é o seguinte, que saia do lado da farmácia Antonina e seja posto na frente do Clube Recreativo Primavera. E do outro lado, por consequência, nós colocaremos na frente da Escola de Samba do Batel, onde até já existem palitos, muros de palitos, onde evitará o uso de drogas excessivo após as 11 da noite naquele local. Porque aquele ponto de ônibus, ele serve muito durante o dia. Após, infelizmente, aquilo ali está se tornando um inferno para os moradores da Avenida Tiago Peixoto. Eu sofro na carne aquilo ali, porque é uma correria a noite inteira, senhores. A noite inteira. E eu canso de ligar e pedir, venham verificar. Não vão. Então vejam bem, mas o motivo em si, o motivo dessa solicitação não é só o tráfico de drogas, é especialmente para que já se siga uma infraestrutura para depois não ter que desmanchar e colocar novamente. Sei que vou macular muitas pessoas, que muitas pessoas vão querer me matar e etc. Quando da transferência do ponto de ônibus do supermercado Zanetti para a frente já do Primavera. Então eu acho que a coisa ficou muito mais, o fluxo ficou muito melhor do que estava. Então essa é a minha justificativa. Eu estou atendendo aos munícipes como os nobres edios desta casa sempre o dizem. Obrigado, senhor presidente e nobres vereadores. Continua a discussão. Peço a palavra, presidente. Eu consegui colocar aquela parada de ônibus ali, posso que foi com consentimento do morador, e nós estamos num país democrático, cada um vota como quer, cada cabeça é uma sentença, só que eu não vou passar mais que sobre a troca daquele ponto de ônibus, fui tirado ali. Só que o vereador falou que mandou tirar, foi rápido para tirar. E para colocar, vai levar igual essa Graciosa, 1 ano para colocar novamente. Então, eu já agora sou contra, porque eu não vou escutar o que eu escutei sobre aquele tirada que podendo ali, chove, e agora não colocaram nenhuma cobertura ali. A cobertura era os anetos ali que se abrigavam, os que vêm de Paranaguá, Curitiba, e de todas as partes que vêm. Então, já desde agora, eu sou contra esse requerimento. Obrigado. Eu a parte dele. Posso justificar? Eu gostaria só de complementar o que o vereador falou, que eles saíram ali da frente do supermercado e estão ali na residência do senhor Cláudio, que está construindo, e eles estão abrigados. Até viram o ponto novo que está chegando, se Deus quiser, porque eu penso positivo, e vem, tá? Então eles estão abrigados. Muito obrigada. Continua a discussão. Peço a palavra. Primeiro o vereador Ademir, depois o vereador Jacques. Eu acredito que sessões anteriores a gente foi falar depois daquela polêmica que aconteceu naquela troca de ponto, conforme o vereador Doutor falou. Eu não discordo com a vereadora Marigel, mas a gente poderia fazer aquilo que foi falado, que acompanhasse, vereadora, juntamente com o seu pedido, aquele abaixo-assinado dos moradores, do usuário daquele ponto, para que depois a gente não venha pagar por algumas reclamações, igual nós estamos tendo já naquela troca. Uma parte, vereador. Qual abaixo-assinado? Um abaixo-assinado dos usuários. Você deu a parte para ela? Ele deu a parte, vereador. Sim, ótimo. Vereadora, um abaixo-assinado dos usuários daquele ponto, para que a gente venha ficar tranquilo na troca. Nada contra o seu pedido, Não, eu só para reforçar depois. Vereador, eu só gostaria de saber, eu não tomei ciência desse abaixo-assinado. Tivemos, a gente Está com o senhor? Sim. Está na casa? A gente fez aqui um pedido para que quando fosse uma troca de um organismo assim,
acompanhasse uma vacinada do usuário para que a gente não venha sofrer depois das reclamações. Mas muito bem, pedido de Vossa Excelência, que venha juntamente com a vacinada dos usuários. Vereador, eu só gostaria de saber se existe na casa uma baixa assinada com referência à mudança daquele ponto lá do Zanetti. Existem, veja bem, para mim, existem pessoas que pediram para o retorno. Né? Mas a baixa assinada eu não estou dando. Vossa Excelência não. Peço, só um minutinho, peço aos vereadores que, quando concedem a parte, esperem voltar para não ficar a discussão aberta. É só uma parte só. Vossa Excelência, então, só uma explicação melhor. Por não ter acontecido o acompanhamento do vacinado da vez passada, do Zanetti, é que nós estamos sofrendo reclamações. Então, para que isso não haja, que Vossa Excelência faça um vacinado lá de 20, 30 usuários ali, só para acompanhar nesta casa, para que nós possamos dizer, não, foi o povo que pediu, não foi só a vereadora. O povo pediu para o vereador e nós aprovamos nessa casa. Eu fico contente com o pedido de Vossa Excelência, mas que venha reforçado com esse vacinado para que nós possamos ficar ileso dessa culpa da mudança do abrigo, né, jovens. Continua em discussão. Eu posso? Espero que o vereador Jackson pega a palavra, se ele conceder a parte. Não, eu ia falar até me esqueci. Que esse negócio de ponto ali, tem o compadre Tutico, pode ficar bravo, porque ali é o escritório dele. Uma parte, você não vai perder o escritório. E a mudança não será de mais de 20 metros, acho que está isso, né, vereador Giovanildo? Uns 20 metros só, mais nada que isso. E será coberto e não haverá uma mudança tão radical assim. Eu acho que nós temos que pensar no bem-estar também de outras pessoas. Né? É esse o motivo desse requerimento e eu acredito que da maneira como o vereador Tutico batalhou por aquele povo do Batel, ele não vai achar ruim que seja mudado para a frente do clube, tá? Onde a família dele também participou na construção. Obrigada. Vereador Jackson, você vai? Continua em discussão, vereador Giovanildo. Essa palavra, senhor presidente. Pode falar. Então, eu não sou contra o requerimento da vereadora, mas eu sou a favor daquilo que o vereador José Lula Silveira falou, né? Que sejam feitas as coisas com ordem, certa ordem. Vai tirar, desmanchar o ponto ali e vai jogar o povo lá no tempo, né? Então acho que devia primeiro construir um novo ponto, né? Para depois desmanchar esse atual. Uma parte, vereador. Com certeza. Eu só quero dizer para o senhor que quando eu justifiquei, eu disse que já que a Megapav, inclusive, pedia aqui a ciência de Vossa Excelência do vereador Odileno, já que a Megapav está instalando, colocando, implantando os novos pontos de ônibus, que seja procedido dessa maneira. Isso aqui não quer dizer que o ponto de ônibus seja retirado hoje e o povo fique no relento hoje. Absolutamente. Veja bem, após a colocação dos pontos novos, este aqui deverá ser demolido. Porque é na frente da residência, de uma residência particular, gente. E se estão pedindo, após longos e longos anos, para se abrir para colocar uma garagem ali. Gente, que somos nós para dizer não? Pelo amor de Deus, uma questão de consciência. Obrigada. Continue em discussão. Senhor presidente, peço a palavra. Senhor presidente, vereadores e vereadora, quero parabenizar a iniciativa da nova vereadora, porque ela explicou que o usuário não vai ter prejuízo. A sugestão é para que a Megapav, ao instalar as paradas de ônibus, faça no local próprio, que não vai atrapalhar, né, a vida dos moradores. Então, parabéns pela iniciativa, vereador, e desde já tenho meu apoio. Obrigado. Dá a palavra? Vereador, eu não conversei com o João da Megapav, mas eu estou em dúvida
Acho que ele vai pôr os pontos de ônibus só onde que foi feito o asfalto, da firma dele. Então, eu estou meio em dúvida, então, que vai pôr em todas, onde que ele fez o asfalto, ele vai estar pondo os pontos de ônibus, entende? Então aí favorece uma pessoa e desfavorece milhares de pessoas que é usuário daquele ponto. Aí fica por conta do município para fazer, vai ser rápido como fizeram, o vereador falou, né? Que não quero se demagogo com ele. Mas só que é rápido, aí vão demolir e aí depois, né? Aí vai beneficiar um morador e vão ficar milhares de pessoas na chuva. Obrigado. Só para concluir, vereador, a sugestão da nobre vereadora é para se citar a empresa Megapar. Né? Quanto da construção dos abrigos de ônibus, aí se fará a mudança. Se houver a construção dos abrigos, se fará a mudança, que se construa em local apropriado. Essa sugestão, a solicitação da vereadora, não é para mudar o ponto de ônibus. Quando se construir novos abrigos pela Megapar, que se construa em local próprio, adequado. Obrigado. Peço palavras. Continua em discussão. Peço palavras. Estou ouvindo atentamente a discussão dos nobres vereadores. Eu entendi o requerimento da nobre vereadora. Ele fala assim, não se demolir nada sem antes construir primeiro. Então, nobres vereadores, o requerimento tem fundamento. Entende? Eu sei que a lei criou-se e foi a base política do meu amigo Tutico, Valdir Mato Cabral, o qual o vereador que tem o maior respeito, que tem 6 mandatos como eu, ele ganha por 2 anos que ele participou de um mandato tampão. Mas o que a vereadora sugeriu no seu requerimento que após a construção dos pontos, ela solicita que seja deslocado. Quando construído outro ponto, seja Megapar ou a Prefeitura Municipal, aí sim vai ser demolido o ponto antigo. É isso, vereador? Então, Perfeitamente. obrigado, senhor presidente. Obrigado, nosso vereador. Continua em discussão. Peço a palavra. Maria, será se pondo esse ponto de ônibus em frente ao Clube Primavera e em frente à quadra, os dois ao mesmo tempo parar, não vai atrapalhar o fluxo de carro ali? E poderíamos até colocar em frente ao... Pelo seguinte, porque o horário dos ônibus, se Vossa Excelência assim o notou, eles não se cruzam. Tem um que é diferente, o horário é diferente do outro. Nunca, em momento nenhum, o ônibus que vem Ponta da Pita sentido quilômetro 5 e quilômetro 5 sentido Ponta da Pita, eles se cruzam. Não, eu estou falando... Eles só se cruzam na rodoviária. Não, eu estou falando em termos Graciosa e Pilar, entendeu? Porque daí com o movimento de carreta, essas coisas, não seria meio perigoso ali, que não tem recuo para